Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula do fortalecimento pedagógico, aula de geografia, né? Essa aula vai para o oitavo e nono ano e também para o EJA 3 e 4. E hoje nós vamos falar sobre a Ásia, né? O continente asiático. Então vamos dar início à nossa aula. A Ásia é o maior de todos os continentes terrestres, localizado totalmente no hemisfério oriental, em maior parte no hemisfério setentrional, que é o hemisfério norte, acima do Equador, né? E com uma pequena porção de terras no hemisfério austral, que é o hemisfério sul. Existem ao todo 50 países asiáticos. Então, a Ásia é isso aqui que está em laranjinha, tá vendo? Então, olha como ele é grande. Então, ele tem a Rússia, né, então a maior parte da Rússia fica na Ásia, China, entre Índia e outros países, né, que tem grandes dimensões enormes. Então, eles vão fazer com que esse continente significativamente seja o mais extenso, assim também como tem mais populoso. Então, essa questão da Rússia, que é bem interessante, você observa que a Rússia tem uma parte ali em vermelho na Europa, mas a maior parte está aqui no continente asiático. Então, localizamos bem aqui o continente asiático, onde eles estão, as ilhas ali embaixo também, onde está o Japão, também. Então, esse é o continente asiático, ok? Além de possuir a maior área territorial, com 44.579.000 km², abriga também a maior parte da população do planeta, com muitas de suas regiões alcançando as mais elevadas densidades demográficas já registradas. Se o continente asiático corresponde a 1/3 das terras emersas do planeta, seus habitantes correspondem a 61% da população mundial, com cerca de 4,299 bilhões de pessoas. Então aqui a gente pode dar uma olhadinha melhor, né, no continente asiático. Está aqui a Rússia, Cazaquistão, Mongólia, República da China, como eles são grandes territórios, né? A Índia, que é um território grande e também tem uma população muito grande, né? Então, da China a gente não precisa nem falar. Então, aqui os países da Península Arábica, como a Arábia Saudita, o Iêmen, o Omã, e as ilhas, Filipinas, o Japão, né? A Indonésia. Então, são os países assim que a gente conhece bastante, já de ouvir falar, né, do continente asiático, certo? O relevo da Ásia, ele abriga todas as formas existentes. A cadeia de montanhas que se destacam são a Cordilheira do Himalaia, ao sul da China, e os Montes Urais, que se estendem no sentido norte e sul, e separam a Ásia da Europa, no território da Rússia, e as montanhas localizadas na região do Cáucaso. Os Montes Urais, eles ficam aqui nessa região que a gente está vendo o círculo. E é interessante, porque quando a gente estuda o continente, né, asiático e o continente europeu, a gente vai ver que eles têm uma continuidade, assim, na extensão territorial. E por que, né, eles são tão diferentes? Então, justamente por conta desses montes rurais que se viu como um divisor natural. Se nós observarmos, por exemplo, para mapas como a região aí da África e da América, eles são separados pelo continente, né, Atlântico. Então, há geralmente limites naturais que eles vão atuar para que essas populações elas se desenvolvam com características bastante peculiares, né? Questão de etnia, costumes, cultura, religião. E, nesse caso, o que agiu como fator determinante para a separação entre Ásia e Europa, nesse caso, foram os Montes Urais, né? Então a gente chama, muitas vezes a gente até chama de Eurásia, né? Pela própria extensão de terra, ele forma uma grande massa de terra, uma grande extensão de terra, mas estudamos como dois continentes separados por conta das diferenças culturais, étnicas, né? Que existem entre essas duas regiões, então a Europa e a Ásia, porque eles não conseguiram essa integração total por conta dos Montes Urais, que era muito difícil de ser superado sem a tecnologia que se tem hoje, né? O uso de aviões, entre outros. Então você não conseguia, as populações humanas, né, os grupos humanos não conseguiam se deslocar
facilmente entre essas regiões. O relevo da Ásia ele é muito também peculiar, né? Ele tem a área mais alta do planeta, né? No Monte Everest, na Cordilheira do Himalaia, 8.848 metros de altitude, como também tem a depressão absoluta mais profunda, né? Que a depressão absoluta é aquela depressão, aquela área que ela é mais baixa do que os seus entornos e que está abaixo do nível do mar, que é a depressão do Mar Morto. Então, ele tem tanto a área mais alta, que é o Monte Everest, como a depressão mais baixa, que é o Mar Morto. Há também no continente asiático uma grande diversidade atmosférica, apresentando vários tipos climáticos diferenciados, que vão equatorial, o mediterrâneo, o tropical úmido, o tropical, subtropical, o semiárido, o desértico, o frio de montanha e o polar. Então, nós vamos ter uns climas que são mais quentes, né? Que estão como o equatorial e o tropical úmido, que é aquele tropical úmido, clima tropical é aquele que tem duas estações bem definidas, uma mais seca e uma mais chuvosa. E vamos ter os climas como até os próprios desérticos, né? E vamos ter os climas temperados, que é o clima continental e o mediterrâneo, que vão ter aquelas 4 estações um pouco mais bem definidas, né? Então, os verões, né, também são mais amenos. Então, ela não tem as amplitudes térmicas, elas tendem a ser menores também, assim mais modestas. E temos o clima frio, que são os polar, e o clima de montanha, né? Clima de montanha realmente nessas regiões que são mais altas, então você vai ter até a formação de neve também, aquele clima mais frio, porque quanto mais alto, né? Então mais o ar fica rarefeito, ele retém menos calor vindo da terra, irradiado pela terra, então aquela região ela vai se tornar mais fria. Então, na verdade, temos também umas regiões assim como esse equatorial, que está mais vermelha, né? Vamos ter a atuação das monções, né? Que vão ser chuvas periódicas muito fortes, que vão atingir assim, o sudeste da Índia, da China, né? Do continente asiático. Então, tem uma variedade de clima muito grande. E por que essa variedade de clima? Porque é uma região muito extensa, né? Quanto mais extensa ela vai estar com a parte localizada ali abaixo, ao sul do Equador, a parte equatorial, né, que a gente está vendo aqui, é justamente essa unha em vermelho, uma parte tropical, né, trocada pelo Trópico de Câncer, atingida até o Círculo Polar Ártico, que é esse clima ali que está em vermelho, em verde, o clima 5. Então, dentro dessas regiões ele vai estar, por conta da sua extensão, como ele vai abranger várias regiões, né, vai atingir desde as latitudes mais baixas, ali próximo ao Equador, até as latitudes mais altas no Círculo Polar. Então, a irradiação do Sol vai ser de maneira diferente, mais forte no Equador, e vai diminuindo em direção ao polo. Isso vai provocar com que tenha climas diferentes associados a outras condições, como também o relevo, né, que quanto mais alto nós temos climas mais frios, e também até a questão mesmo do deserto, a distância para o mar, que vai agir como um fator que vai fazer com que as amplitudes térmicas também sejam mais altas. Então tudo isso vai influenciar bastante no clima, na diversidade do clima da Ásia. Quanto à economia, o país que apresenta a maior economia no continente é a China. O produto interno bruto do país é de aproximadamente 12,24 trilhões. O crescimento econômico do continente deu-se no período pós-Segunda Guerra Mundial. Veja bem, antes desse período, a China era muito fechada economicamente, né? Aí depois, a China vai começar a abrir o seu mercado também, criar zonas econômicas especiais, oferecer muita mão de obra barata nas regiões portuárias, com infraestrutura para a instalação de indústrias, então mercado consumidor grande. Isso vai fazer com que a China
cresça bastante economicamente, tenha crescido, né, bastante economicamente nos últimos anos. O continente conta com grandes reservas minerais de petróleo, carvão mineral, ferro, chumbo, zinco e manganês, com destaque para o Oriente Médio, que produz cerca de 30% do total do petróleo explorado no mundo. Eu mostrei ali na Península Arábica, Arábia Saudita, aquela região, né, Kuwait, né, aquela região do Golfo Pérsico, países que vão ser muito, muito ricos em produção de petróleo, que também, isso também gerou, né, muitos conflitos, né, por conta desse interesse do petróleo. Tem a Rússia também, que é muito rica em carvão mineral também. Então, é um país que tem um potencial econômico nesse sentido, baseado também na extração de combustíveis fósseis. A agropecuária tem destaque para a agricultura como o cultivo do arroz, o trigo, o milho, fumo, a juta, o algodão, pimenta, entre outros. E a pecuária é representada pela produção de suínos, ovinos e bovinos. E essa é uma técnica que eu gostei muito dessa foto, que ela é utilizada bastante na agricultura ali da Ásia, que é o terraceamento, que é uma agricultura, né, que não vai usar tanta técnica assim desenvolvida, né, tanto desenvolvimento tecnológico, mas assim para evitar, né, as erosões provocadas pela região pelas chuvas, que ela causa vossorocas e também arrasta no terreno do solo, eles cortam as encostas em forma de degraus de terraço para que a água fique acumulada também. E evite também o escoamento muito forte que vai causar erosão e arrastar os nutrientes do solo. Então, é uma prática que eu acho bem interessante nessa agricultura asiática. A indústria, as maiores potências industriais da Ásia são China, o Japão e os chamados trigues asiáticos, que correspondem à Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan, que são territórios que apresentam elevado nível industrial e de desenvolvimento econômico. Então a China, como a gente já falou, teve um desenvolvimento. O Japão também cresceu bastante após a Segunda Guerra Mundial, né, quando teve o apoio também do mundo capitalista, né, após a Segunda Guerra. Então o capitalismo queria se desenvolver, reconstruir o Japão após a Segunda Guerra. O Japão cresceu, despontou como uma das maiores economias do mundo, e a partir daí vieram os investimentos em outros países, chamados que ficaram conhecidos como tigres asiáticos. E o mais próspero deles, a Coreia do Sul, que é de onde a gente conhece marcas assim como a Samsung, a LG, a Hyundai, a Kia, né? Que é um país pequeno, mas que ocupa uma grande parcela do mercado mundial, né? Então, que desenvolvendo bastante mão de obra qualificada, mas também até relativamente barata. Então, esses países receberam investimentos e acabaram se desenvolvendo nesse setor de tecnologia também. Então, até pelo crescimento rápido, ele foi comparado a um tigre, né, e receberam o nome de tigres asiáticos. E a cultura, né? Por abrigar diferentes grupos étnicos, a Ásia apresenta uma grande pluralidade cultural. As línguas mais faladas no continente são o mandarim, o árabe e o malaio indonésio. Mas devido à grande diversidade populacional, diversas outras línguas são faladas no continente. Principalmente, as principais religiões no país são o hinduísmo e o budismo, mas há também representantes de cristianismo, protestantismo, islamismo, shintoísmo e judaísmo. Então é uma diversidade cultural muito grande, principalmente no que diz respeito aos aspectos religiosos, o que causa, né, alguns conflitos, né, nessas regiões, né? Então essa questão do que também é utilizada muito em função da questão das econômicas e da domínio de território, né? Já que essa região também tem as regiões que são muito ricas, tanto são ricas em minérios, em combustíveis fósseis, como também elas sofrem com problema de escassez de água. Então, muitas vezes há disputas que são, do ponto de vista econômico,
do ponto de vista realmente de expansão, de sobrevivência, de ocupação de território, e isso também acirra muito essas questões culturais e essas questões religiosas, causando conflitos por conta de terra, por conta de posse de terra, de propriedade, da questão das suas fronteiras. Então, isso ainda é só mais uma questão que vai agravar, né, a situação de conflitos por conta já das diferenças que já existem no próprio continente, certo? E aqui a gente trouxe um exercício aqui, você pode aí pegar o caderninho, fazer as anotações. Eu vou fazer para vocês assim 5 afirmativas e vocês devem marcar V para que são verdadeiras e F para que são falsas, certo? Então a primeira, com 44,9 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a 30% das terras emersas do globo, a Ásia é o maior continente do planeta? Então, e a segunda, o continente asiático é o mais populoso, sendo a Índia o país de maior concentração populacional do mundo. E aí, é verdadeiro ou é falso? Terceiro, todos os países asiáticos são considerados subdesenvolvidos, pois a economia desse continente baseia-se nas atividades agrícolas. E aí, verdadeiro ou falso? A quarta proposição. A Ásia, em especial os países do Oriente Médio, é responsável pela produção de cerca de 50% do petróleo mundial. Então, mais uma alternativa. Verdadeiro ou falso? E o Japão é a principal nação industrializada do continente asiático, sendo a Coreia do Sul e a China outros países de grande industrialização. Então dá uma olhadinha aí, pega o caderno, dá uma olhadinha, e aí o que é que vocês conhecem, pelo que a gente já viu agora na aula, né? Qual vocês acham que são alternativas? O que é verdadeiro, o que é falso? Então vamos dar uma conferida aqui nas respostas. Então vamos lá. Primeiro, é verdadeiro, sim, com 49 milhões de quilômetros quadrados e correspondendo a 30% das terras emersas do globo, a Ásia, sim, é o maior continente do planeta. Ele não tem o maior número de países, né, que pertence à África, mas ele, sim, é como a gente viu, ele é o país que tem a maior extensão territorial. A segunda proposição, o continente asiático é o mais populoso, sendo a Índia o país de maior concentração populacional. Eita, aí tem tipo aquela pegadinha, né, que é para confundir um pouquinho. Porque eu acabei de falar para vocês que, sim, a Ásia era o maior continente do planeta e era o mais populoso, de fato. Mas onde é que está o erro? É que a Índia não é o país de maior concentração populacional do mundo, certo? E lembrando que o país mais populoso é a China, né? Todos os países asiáticos são considerados subdesenvolvidos, pois a economia desse continente baseia-se nas atividades agrícolas. Gente, toda vez que a gente escuta aquela palavra todos, a gente já fica de orelha em pé, né? Para saber, porque todos, e a gente viu que nós temos países como o Japão, que são desenvolvidos e que têm sua economia é baseada na indústria, né, na questão da tecnologia, né, na indústria de ponta, como outros países também, como a gente vê os tigres asiáticos, a Coreia, que é o tigre mais próspero. Então, tem muitos países subdesenvolvidos que baseiam a sua economia nas atividades agrícolas, mas não são todos os países asiáticos que são subdesenvolvidos. Nós temos, por exemplo, o caso do Japão, que é um país desenvolvido, e que temos países que baseiam suas atividades na indústria, certo? A quarta proposição, a Ásia, em especial os países do Oriente Médio, é o responsável pela produção de cerca de 50% do petróleo mundial, certo?
A gente falou aqui ali na Península Arábica, a Arábia Saudita, tem aquela região do Golfo Pérsico, né? São vários países grandes produtores de petróleo. Então é uma região que às vezes tem muitos conflitos por conta desse interesse, dessa matéria que é tão importante, né, para a produção de gasolina, de óleo diesel, para a indústria. Então, essa região, né, ela só concentra os países maiores produtores de petróleo do mundo. E para finalizar, o Japão é a principal nação industrializada do continente asiático, sendo a Coreia do Sul e a China outros países de grande industrialização. Exato, o Japão, país, né, já de revolução industrial, país com grande tecnologia, com grandes indústrias, né, com robótica, com grande desenvolvimento tecnológico, é o país mais industrializado do continente. A Coreia do Sul, como nós vimos, que foi um tigre asiático, o tigre mais próspero, né, que mais prosperou dos tigres asiáticos. E a China, que cresceu, né, a gente viu que é a maior economia, e que cresceu muito nos últimos anos, né, nessa questão da indústria também. Então, a alternativa é verdadeira, certo? Então, foi um exercício assim para exercitar o conhecimento que a gente viu da aula. Vimos aí um pouquinho, né, da China, da Ásia, né, os países do clima, da indústria, os países que compõem, sobre um pouquinho da religião. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Aproveite para pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto, converse com seu professor, dê uma olhadinha ali nos livros, na internet, é bem interessante esse continente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu me despeço por aqui. Um abraço e até a próxima.